Olá! Ao verificar o título anunciando este vídeo, parece uma pergunta sem sentido, mas não é, pois estamos querendo saber como e o que identificava o seu clube há 20 ou 30 anos atrás. Pois, ao justificar que atualmente o futebol é o mais atrasado dentre todos os esportes, se evidenciaram muitos outros problemas, tanto dentro como fora do campo, e este é um deles pela perda do seu significado e o valor na formação de todos os clubes. Se anteriormente o futebol era o esporte mais evoluído e praticado, nos últimos anos a evolução de todos os outros esportes, e até dos recém-criados, foram exponenciais por atualizarem suas regras em prol da qualidade e do alto nível de disputa, enquanto o futebol está parado no tempo. Pois, ao verificar que a última alteração nas suas regras foi ainda em 1925, na regra do impedimento, lhe proporcionando anos de glória, mas, na sequência, ao não se atualizar, o futebol vem perdendo em qualidade por seu conservadorismo retrógrado. E, com isso, a descoberta de que o futebol está prestes a completar o seu centenário no atraso. E assim, perdeu em qualidade na disputa do jogo e ganhou em violência intencional e sem limites nas faltas, em erros de arbitragem pela vaidade de atuarem como únicos dentro do campo, em restrições na atuação dos participantes e em aumento das interrupções, que chegam a 50, 60 por jogo, que diminui o tempo de disputa e do próprio espetáculo. Pois, ao levantar o tapete vermelho por onde transitam os que vivem do futebol, que são os dirigentes, os chefes de torcidas, os cronistas, os árbitros, os técnicos e os jogadores que só pensam nos contratos e nos direitos da imagem, muita sujeira aparece e dá para entender o como e o porquê de terem passado por cima dos fundamentos que nortearam a formação dos clubes. E nesta, ao preconizarem os interesses pessoais ou de grupos, que se dane o futebol, os esportistas e as suas necessidades básicas na atualização pela qualidade das disputas e dos espetáculos. Portanto, se há tempos atrás um abnegado assumia por idealismo a presidência de um clube, ele ficava depenado, pois o futebol era um saco sem fundo. Depois, passaram a usar o cargo para fins políticos para se elegerem. Daí, com os envolvimentos internacionais e as multinacionais, o dinheiro passou a falar mais alto e vem se solidificando nos interesses escusos sem limites, que até a polícia tem tido dificuldade de identificar. E assim, aquela identidade pura e tradicional da cor da camisa, do símbolo no peito do lado do coração e atrás apenas o número do atleta, são detalhes que foram atropelados por outros para atender o marketing e os interesses particulares. A camisa não tem mais a mesma cor, ela mudou para refletir melhor nos vídeos e virar uma colcha de retalhos de propagandas em todos os espaços da frente, das costas, das mangas e até nos fundilhos dos calções. Você não torce mais para um clube, você é induzido a se vestir tal qual a placa de propagandas que se agita correndo pelo campo e é computado um nível de visibilidade. Quanto maior for, maior o valor do investimento em propaganda. E ao redor do campo, as placas de propagandas giram trocando as mensagens, dificultando a concentração e não sabe se olha o jogo ou se olha a troca das placas.
O antigo hino foi abafado pelos gritos de guerra, em geral bem agressivos e ferozes, e ao invés de ir para uma confraternização esportiva, assistir a um espetáculo, é incitado a ir para uma batalha urrando. E o mascote, que tinha algum significado, ligação carinhosa com a origem do clube, os adversários, com seu fanatismo agressivo, os transformaram por outros de caráter negativo e pejorativo, com insinuações maldosas e ofensivas. Pela agressividade e incidentes, as torcidas tiveram que ser separadas dentro do estádio. E mesmo assim, pelo domínio das organizadas por vândalos e até por criminosos, as suas consequências no trajeto para o jogo ou na sua volta são de insegurança total, mesmo com escoltas, e semanalmente os acontecimentos vão de quebra a quebra até casos fatais. E nada se faz para coibir a ação dos vândalos que continuam frequentando os jogos e aumentando os danos aos esportistas. Ir com a família, nem pensar. Se antes o receio eram os palavrões, hoje a insegurança é total e arriscada. Nos propusemos a estudar os problemas dentro do campo por serem passíveis de correção nas regras, com suas adequações e atualizações almejando a qualidade da disputa, na valorização das habilidades, de tornar o jogo mais dinâmico, justo e evoluído dentro da ética esportiva em prol de um espetáculo de alto nível e da segurança na confraternização. Mas, fora do campo, os problemas são ainda maiores, pois duas vertentes ganharam status de quadrilhas especializadas e de grosso calibre, na corrupção e na barbárie da violência. Nos acompanhe, vamos continuar sonhando e batalhando por um futebol dentro e fora do campo em alto nível competitivo e como espetáculo. Um forte abraço.